Fala Fogão, 20 de dezembro está começando a segunda edição do Radar Alvinegro e eu vou comentar aqui para você essa notícia da ampliação da concessão do estádio Newton Santos. Falar aqui a respeito do porquê que é tão importante, como é que impacta os planos futuros do Botafogo, enfim, é uma notícia para ser celebrada e tem alguns motivos para isso. Quero destacar também que o Marcinho, meio atacante, que pertence ao Botafogo, tem contrato com a gente até o fim de 2022, que é uma nova oportunidade após ter se destacado pelo Vitória na Série B. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é muito importante para trazer mais botafoguenses aqui pro canal, porque quando você deixa o seu like, você sinaliza pro YouTube que o conteúdo é relevante, é bacana, isso ajuda pra caramba. Além disso, fica o convite aqui para você se inscrever também no canal, para que a gente possa alcançar agora os 12 mil inscritos. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que se inscreveu, nos ajudando a ultrapassar a barreira dos 11 mil. Primeiro semestre de 2022, rumo aos 20 mil inscritos, vamos chegar lá. Fica aqui também o destaque para a programação do canal, para quem não está familiarizado ainda. Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia, segunda edição 5h30 da tarde, trazendo sempre as últimas novidades a respeito do Glorioso para você. Dito isso, vamos em frente, comentando aqui em primeiro lugar esse desejo do meio atacante Marcinho, que tem contrato com o Botafogo até o fim de 2022, de ter mais uma oportunidade no Glorioso. Ele de fato fez uma boa Série B pelo Vitória, não dá para negar. O Vitória caiu para a Série C, é verdade, mas o Marcinho teve 12 participações diretas em gols, 5 vezes balançando as redes, mais 7 assistências. E o Eduardo Freeland, em contato com o jogador, elogiou a boa Série B que ele fez. Não dá para negar, realmente foi uma Série B interessante. Quando ele saiu do Botafogo, ele conseguiu se ambientar no Vitória. Aqui no Glorioso ele estava oscilando pra caramba, até deu uma assistência aqui, outra ali e tal, mas muito abaixo do que a gente poderia imaginar que ele iria apresentar. E ele inclusive falou sobre isso, dizendo que quando ele estava no Botafogo, o time estava no momento de oscilação, não fez um bom Carioca, na Copa do Brasil também teve aquela eliminação precoce, e tudo isso, essa questão do ambiente que não estava legal, acaba pesando. De fato acontece, não dá pra gente negar, quando chega o Anderson Moreira a gente tem uma virada de chave, e nesse momento, o Marcinho até teve uma conversa com o Anderson, segundo informação do jogador, declaração dele, numa entrevista recente que ele concedeu, e ele falando que o Anderson Moreira dizendo, não, você tá treinando bem e tal. Só que naquela ocasião, a diretoria do Botafogo já não contava com o jogador. Já estava querendo ceder por empréstimo o Marcinho. E aí surgiu o Vitória na vida dele, Ele tomou a decisão de sair do Botafogo porque ele queria jogar, ele queria espaço. E de fato ali naquele momento ele já não tinha mais espaço porque a torcida já não tinha mais paciência com o Marcinho. Mas a Série B que ele fez de fato foi bem interessante, Pelo Vitória foi bem interessante. E aí agora, considerando que ele tem contrato com o Botafogo até o fim de 2022, caso não surja uma proposta interessante para o Botafogo e também para o atleta, ele vai se reapresentar dia 3 de janeiro. Então, a priori, o Marcinho segue com o Botafogo, a menos que surja alguma proposta. Segundo as informações, tem aí sondagens de times da Série A, da Série B, talvez até do exterior. O Marcinho, por exemplo, ele tem mais mercado nesse momento, pelo bom desempenho que ele teve pelo Vitória, do que é o caso do Felipe Ferreira. Muito embora, no caso do Felipe Ferreira, o CRB tenha demonstrado interesse. O próprio presidente do CRB apontou que, de fato, tem interesse na contratação do jogador e o Botafogo não deve se opor se tiver uma proposta, de fato, chegando pelo meia. E acredito também que, se chegar uma oferta para o Marcinho, o Botafogo não deve fazer força para manter o jogador, não, Inclusive, se for uma oferta que tem grana na mesa, Isso é um ponto importante aqui. Mas eu quero saber de você, Fogão. Pela boa Série B que o Marcinho fez pelo Vitória, você acredita que ele merece mais uma oportunidade, nem que seja no Campeonato Estadual? O que você acha desse assunto? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Agora, um outro ponto que vale destacar aqui, Fogão, é justamente a concessão do estádio Newton Santos, Uma notícia muito importante que a gente tem que celebrar e tem alguns motivos para isso, especialmente falando dos planos futuros do Botafogo. Por quê? Quando a gente fala da concessão de um estádio, a dona do estádio é a Prefeitura do Rio de Janeiro, Quanto a isso, não tem nem discussão, a dona do estádio é a Prefeitura do Rio. Só que quem é responsável por administrar o equipamento é o Glorioso. Quem faz dinheiro, ou quem pode fazer dinheiro com o estádio, é o Glorioso. Então esse é um ponto muito importante. Tá certo que ao longo de todos esses anos, o estádio foi deficitário, mas a culpa nunca foi do estádio, nunca foi do estádio. Esse é um ponto sempre que tem que ficar muito claro. A culpa era dos dirigentes que não enxergavam o equipamento como uma unidade de negócio que tem que gerar resultado. Bastou chegar, por exemplo, o Jorge Braga para identificar, beleza, o estádio Newton Santos tem um custo aqui pesadíssimo, mas a gente tem que melhorar a operação do estádio. Só você pegar os últimos 2 jogos do Botafogo na Série B, estádio cheio, e olha o resultado que foi gerado. Olha o resultado que foi gerado. Imagina o estádio Newton Santos ao longo de uma temporada
fazendo a operação da maneira correta, conforme foi feito nesses últimos 2 jogos, né, que recebeu um grande público, tanto o penúltimo quanto o último jogo em casa. O último jogo nem se fala, né, estádio mais do que lotado, e a gente teve ali um resultado fantástico. Imagina isso ao longo de uma temporada. Imagina ao longo de 35 partidas em casa, a gente com uma média de público elevada. O resultado financeiro vai aparecer. Um equipamento que hoje é deficitário passa a ser lucrativo. E isso para o Botafogo é muito importante. Tá certo que a gente tem essa questão aí da W Torre, né, parceira do Palmeiras no Allianz Parque, que pode chegar ao Botafogo. E a ampliação da concessão é um ponto fundamental nessa história, porque esse tipo de investimento demanda tempo para você ter o retorno. 10 anos para esse tipo de investimento é muito curto. Então agora que a concessão vai ser ampliada até 2051, podendo ser prorrogada até 2071, cara, a gente tem tempo mais do que suficiente para conseguir de repente o name rights, para ter essa parceria com a W Torre e também pensando na SAF, tá? Muito importante a ampliação da concessão pensando no clube empresa, pensando na chegada de investidor. Por quê? O investidor, é sempre importante a gente lembrar, ele vai ficar responsável por todos os ativos vinculados ao futebol. Profissional masculino, profissional feminino, categorias de base, tudo relacionado a futebol, o investidor vai ficar responsável. Até porque o Botafogo vai ceder 100% da SAF, né? Então esse é um ponto aqui que vale destacar. Quando a gente pensa nesses ativos do futebol, o estádio Newton Santos passa a ser um ponto fundamental nessa história. Para os planos futuros do Botafogo de fazer dinheiro, de aumentar as suas receitas, ampliar de maneira forte e consistente aquilo que a gente arrecada, o estádio tem um papel fundamental. Pensando em shows, pensando nos jogos do Botafogo com boa média de público, melhorando a experiência do torcedor e com um time cada vez mais competitivo, a torcida vai chegar junto. Então o equipamento, ele tem tudo para passar a ser muito lucrativo, dando um resultado muito interessante para o Botafogo e, por consequência, para o investidor que vai chegar, ou mesmo uma parceira nessa gestão do equipamento, que seria, de repente, a W Torre. A concessão, a ampliação da concessão é fundamental na nossa história. É um passo muito consistente que o Botafogo dá para que possa ter um horizonte mais interessante, com mais possibilidade de gerar receita. Até hoje o estádio Newton Santos foi deficitário, mas a culpa nunca foi do equipamento. E eu sempre falei isso aqui no canal, sempre falei, a culpa nunca foi do equipamento. Vi muito torcedor ao longo dos anos falando, tem que devolver o Newton Santos, isso é um elefante branco, o Botafogo só tem prejuízo, mas a culpa nunca foi do equipamento. O estádio Newton Santos nunca foi tratado como uma unidade de negócio que tem que gerar resultado. Bastou chegar um cara como Jorge Braga, que tem visão de gestão, visão de negócio, para poder enxergar o problema, a questão da gente ter custos elevadíssimos para a manutenção do estádio, mas ao mesmo tempo passando a pensar o equipamento de uma maneira diferente. Por que a gente gerou resultados tão expressivos em termos de resultado líquido financeiro nas últimas 2 partidas da Série B? Por que a gente conseguiu isso e anteriormente com públicos semelhantes o Botafogo não conseguia? O estádio dava prejuízo, eram 25 mil pessoas nos 2 cenários, 25 mil de um lado e 25 mil do outro. Por que aqui deu um resultado sensacional e aqui dava prejuízo? É questão de gestão, é questão de você enxergar o equipamento de uma maneira diferente. E o Jorge Braga e companhia, né? Sempre importante lembrar. Jorge Braga e companhia, toda a galera que trabalha no Botafogo, tiveram que trabalhar bastante para poder repensar a operação do estádio. O que não significa dizer que está tudo 100% lindo e maravilhoso. Não, tem coisa para melhorar. A gente tem que falar aqui de experiência do torcedor no estádio, como é que o torcedor chega ao estádio, como é que ele sai, como é que é a experiência dentro, não apenas pensando no jogo em si, mas a questão de bares, de atendimento, enfim, tem muita coisa que tem que ser pensada ainda. Várias ativações que podem ser feitas com parceiros, né, com marcas parceiras e tal. Muita coisa bacana pode acontecer. E o equipamento para isso é fundamental. Imagina o Botafogo daqui a 10 anos perdendo o estádio Newton Santos. Cara, inimaginável. Agora, de fato, isso não vai acontecer. A concessão vai ser ampliada nessa quarta-feira até 2051, podendo ser prorrogada até 2071. Pensando na chegada de investidor, pensando nessa transformação que a gente está vendo acontecer no Glorioso, essa ampliação da concessão do estádio Newton Santos é simplesmente fundamental, fundamental. Para fechar a parceria com a W Torre, para ser ainda mais atrativo para o investidor. Enfim, uma notícia para ser celebrada, é um presente de fim de ano, de fato é uma notícia muito bacana e a gente vai vendo o Botafogo caminhar numa direção legal. Esse é um ponto fundamental aqui nessa história toda. O Botafogo está caminhando numa direção muito diferente daquilo que era anteriormente. Muito diferente daquilo. Tem muita coisa para melhorar, sem sombra de dúvida, mas a gente tem que reconhecer todo o esforço, todo o trabalho que está sendo feito
para que o Botafogo possa se fortalecer, se reestruturar e voltar a ser aquele Botafogo que a gente já viu, por exemplo, na década de 90, que chegou em todos os tipos de competição, internacional, estadual, regional, nacional, enfim, foi um Botafogo vitorioso, que formou uma geração de torcedores. E a gente vai voltar a ver isso acontecer. A gente tem que acreditar nisso, porque o Botafogo está dando sinais de que vai voltar a ter um destino glorioso. É isso que a gente tem que torcer e vai acontecer, a gente vai chegar lá. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. O que você achou dessa ampliação da concessão do estádio Newton Santos? Ficou feliz também? Cara, eu confesso a você que foi uma notícia muito bacana, muito positiva. Já era algo esperado, mas quando de fato sai assim, vai rolar, vai ser ampliado, a gente tem que de fato ficar muito satisfeito porque, conforme eu disse, influencia os planos futuros do Botafogo. E esses planos futuros prometem ser muito gloriosos. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e te peço novamente, se inscreva no Fala Fogão se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com outros torcedores, tá? E lembre-se sempre, meio-dia amanhã, Radar Alvinegro, primeira edição. Eu aguardo vocês por aqui no Fala Fogão.